Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, chegamos ao momento da mensagem da palavra do Senhor. Abramos as nossas Bíblias no texto da leitura devocional do culto divino nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Eu releio os versículos 20 até o 26. Encontre na sua Bíblia, leio na versão Almeida Revista e atualizada. Nos diz a palavra do Senhor: E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Vamos dizer mais um amém para Jesus? Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, vamos permanecer com as nossas Bíblias abertas. Você que está também em casa, nos assistindo pelo canal da igreja. E se preferir, você pode acompanhar com a nossa mídia. Meus amados irmãos, desde hoje muito cedo, eu digo muito cedo mesmo, antes de amanhecer, o Senhor me fez lembrar desse texto. Me fez lembrar, a princípio, do tema do nosso Dialogando 2025. Foi uma festa muito especial de celebração ao Evangelho do Senhor Jesus. Ainda temos aqui algumas imagens. O Evangelho e a missão com a cidade foram mensagens preciosíssimas que estarão à disposição da igreja já para aqueles irmãos que não puderam participar. Um evento mais direcionado à juventude da igreja, mas muitos dos nossos pastores estiveram presentes. E ainda nessa temática, o Senhor me fez lembrar desse episódio bíblico do apóstolo Paulo, navegando em um navio, eu acredito que superlotado, uma grande embarcação, porque ali estavam 276 passageiros e algumas toneladas de carga. Havia uma grande carga de trigo, inclusive. Porém, o Senhor me fez lembrar que a boa notícia do Evangelho, ela é imune à tempestade. E eu quero compartilhar com a igreja sobre essa boa notícia, uma boa notícia no meio de uma tempestade. Glória a Deus, já ouvi muitos amém. Não há algo mais glorioso do que uma boa notícia no meio de uma grande tempestade. E quando a gente fala de tempestade, meus irmãos, nós estamos nos referindo, quem sabe, a um evento drástico da natureza, né? Ou não somente um evento, mas uma atividade que eclode de forma natural, ou um fenômeno em que muitas vezes nós constatamos e somos testemunhas na mídia, ou pelo menos ouvimos falar de muitos deles. Mas quando a gente fala de uma tempestade, nós não estamos falando somente de fenômenos naturais ligados à natureza, como tufões, terremotos,
alguns cataclismas, os mais diversos, erupções vulcânicas, grandes enchentes, tufões, furacões, e muitas vezes nós falamos de outros tipos de tempestade. Uma tempestade que pode eclodir no meio de uma grande pandemia, como nós passamos. Uma tempestade que varreu milhões e milhões de vidas no nosso planeta. Mas também tempestades podem representar dificuldades, pode representar uma falência empresarial, pode representar um sofrimento, uma dor profunda, movida pelo luto, uma tragédia. A tempestade também pode falar de uma crise muito grande, emocional, de, quem sabe, algumas perdas. E assim, quem sabe também, uma tempestade em meio às dívidas, à violência e outras circunstâncias, que na verdade são circunstâncias que nos confrontam, que nos oprimem, que nos traz sofrimento, que nos preocupa, que muitas vezes abate o nosso ânimo. Enfim, uma tempestade que nos impõe medo, pavor, às vezes tristeza e tristeza profunda. Mas, meus irmãos, há uma boa notícia no meio de uma tempestade. E quantas tempestades a Bíblia fala e menciona. Mas o que alegra o meu coração é poder vos dizer que a boa notícia do Evangelho de Jesus é imune à tempestade. Seja ela no mar, seja ela no deserto, seja ela na cidade, seja ela na mente, seja ela nos corações, a boa notícia prossegue. Na arena, na cova dos leões, na guilhotina, na perseguição. Oh, glória a Deus, por esta boa notícia que tem tocado os nossos corações. Por causa dela, nós estamos aqui, a igreja continua de pé. Meus irmãos, mas nós estamos agora na narrativa bíblica de um dos capítulos preciosos, já finalizando o livro de Atos dos Apóstolos. É escrito por Lucas. E nós vamos observar aqui alguns detalhes preciosos. Primeiro, o fato de que Paulo está partindo de Cesareia, porque a viagem começa em Cesareia, 3.200 quilômetros de Roma. Isso porque nós sabemos que, em sua defesa perante Festo e o rei Agripa, Paulo apela para César. E como ele apela para César, o imperador romano, Romanos, ali Atos capítulo de número 25, versículos 11 e 12, nós vemos o seu apelo. Depois nós vamos encontrar, depois deste apelo do capítulo 25, já no capítulo 27, nós vamos encontrá-lo discursando, ele que fica preso, porque Festo, ele ouve as palavras de Paulo, e ele convoca ou chama o rei Agripa para vir visitar Paulo e ouvi-lo também em audiência. E Agripa vem com a sua mulher, que a Bíblia cita um nome, chamava-se Berenice, e eles vinham da Judeia. E perante Festo, o governador, esse rei Agripa aqui, que é Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, que foi rei na Judeia entre os anos 41 até 44 depois de Cristo. São alguns aspectos históricos, e eu fiz questão de estar muito na dependência do Senhor para ouvir algumas coisas da palavra de Deus verificada aos nossos corações e ganharmos mais tempo, porque se fôssemos a uma pesquisa mais extensa, meus irmãos, tem tanta coisa linda. Mas o que observamos é que no final da sua defesa aqui, conforme lemos em Atos 26, 27 a 32, nós começamos a observar o impacto do Evangelho
na realeza daquela cidade. E é algo muito glorioso. Permita-me ler rapidamente Atos dos Apóstolos 26, 27 a 32. Veja o que Paulo pergunta a Agripa. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Paulo já tinha testemunhado toda a sua história. Aí ele mesmo responde pelo rei Agripa: bem sei que acredito. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Eu me lembro, nunca preguei aqui em Fortaleza, mas preguei no interior uma mensagem com o título Os quase cristãos. Baseado. Tem gente que chega bem pertinho, quase chega lá. Foi o caso de Agripa. Isso faltou pouco, se você demora mais nesse discurso, eu tinha me convertido. Por pouco me persuades a me fazer cristão. É tanto que ele responde pelo próprio rei: eu sei que você crê nos profetas. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por um pouco ou por muito, veja só, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Imagine aquela audiência pública, a Bíblia não relata quantas pessoas estavam presentes. E veja o que diz o versículo seguinte, que Paulo teria sido solto se não tivesse apelado para César. Então, a essa altura, meus irmãos, veja o versículo 30 até o 32. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Mas Deus estava controlando cada detalhe dessa viagem. A boa notícia: precisava viajar até Roma. Glória a Deus. Meus irmãos, chegamos em Atos 27, passamos tão rapidamente por 2 capítulos incríveis, mas já pregamos anteriormente aqui em todo o capítulo 25, esse ano já. E nós vamos acompanhar agora o apóstolo Paulo nessa viagem, ou acompanhar a parte mais perigosa e mais importante da viagem de Paulo até Roma. Vai acontecer agora, pelo menos é essa parte que nós temos uma maior riqueza de detalhes. Eu convido a igreja para irmos acompanhando agora aqui o apóstolo nessa viagem, através da narrativa de Atos 27. Então estamos agora no versículo 1 de Atos 27. Quando foi decidido, algum tempo depois daquele momento em que o rei se afasta e Festo também, uma série de preparativos deveriam ser feitas, cartas expedidas. A ocasião, o centurião que ia conduzi-lo, o navio, tudo que era necessário para aquela longa viagem. Afinal, estava a 3.200 quilômetros de distância de Roma. E quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramantino que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Observe o texto: indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. O que fica muito claro aqui é que Lucas também estava indo. No capítulo 16 de Atos, em seguinte, você vai observar que Lucas começa a escrever nós. Está tudo no plural, porque ele começa a participar das viagens de Paulo e da jornada. E nesse navio, lá estava Paulo, Aristarco e também estava Lucas. O navio
é Adramantino, porque era da cidade de Adramítio. Porto Sul, ali perto de Troade, na costa asiática. E você vai observar Paulo e os seus dois amigos, Lucas e Aristarco. É muito bom, meus irmãos, quando a gente pode contar com amigos fiéis, irmãos, amigos e companheiros, numa viagem cujo destino aponta para situações adversas. É bom ter amigos por perto. Interessante que durante toda a viagem, ninguém ouve nada sobre Aristarco e Lucas. Só aquele dizendo que eles estavam lá. E é muito bom quando a gente pode contar com esses amigos. Agora veja na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, vamos caminhar pelo capítulo, versículos 3 a 8, Atos 27, que o itinerário da viagem parecia não ser dos melhores. E a gente vai observar agora o itinerário. No dia seguinte, eles partem, no dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, a fama de Paulo havia corrido solto, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Um preso que recebe permissão para ir ver os amigos em Sidom, e ainda receber assistência, não era um preso comum. Eu acho que ele colocou uma tornozeleira eletrônica e disse: olha, Paulo, vai, né? Eu fico aqui de olho em você. Mas, meus irmãos, a gente sabe que ele entendeu, assim como o centurião eram pessoas de um caráter muito denodado naquela época, ele entendeu que Paulo, o seu caráter cristão, ele não era um homem para empreender ali nenhuma fuga. E diz a Bíblia que ele permitiu ver os amigos e obter assistência. Eu presumo que Aristarco e Lucas também foram juntos. Partindo dali, a Bíblia não diz também quanto tempo eles demoraram. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, ele nos fez embarcar. Versículo 7, navegando vagarosamente, muitos dias, e tendo chegado com dificuldade, defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, ou seja, na direção de Creta, na altura de Salmona, costeando-a penosamente. Veja que a viagem já era difícil. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Agora, observe Atos 27 e 9. Nós veremos agora que a viagem passa a se tornar extremamente perigosa. Segundo alguns estudiosos, eles afirmam que essa viagem, quando era feita no mês de setembro, era muito difícil. E quando ela era feita no mês de novembro, era impossível de ser feita. E a data provável da viagem de Paulo a Roma foi em outubro de 59 depois de Cristo. Isso é facilmente comprovado. Veja o versículo 9 do capítulo 27. Chegamos ao 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, ademoestava-os Paulo. Veja que esse versículo 9, ele faz alusão ao tempo do jejum, que é uma referência à festa judaica do dia da expiação, aquela festa judaica celebrada no dia 10 do mês de Tirse. Nesse ano, no dia 5 de outubro. Isso está muito, muito bem posto e provado. Mas os historiadores abalizados, eles afirmam que a viagem mesmo, a navegação parou, eles não tinham condição de navegar, dada a situação do tempo, já no dia 11 de novembro.
E é como os historiadores afirmam, que em novembro era uma viagem impossível de ser feita, dado os ventos que eram contrários e assim por diante. Então, a partir desse ponto, uma série de acontecimentos irão marcar profundamente a vida de todos que estavam naquele navio, cerca de 276 homens, incluindo o centurião, Paulo e todos que estavam ali. Claro, o mestre do navio, o piloto e todos que estavam encarregados de todas as atividades do navio, inclusive os presos que estavam ali, que a Bíblia fala que eram 276 pessoas, mas não distingue quantos eram presos, quantos eram os funcionários do navio, etc. Então, dentre esses acontecimentos, nós vamos aqui, meus irmãos, nos deparar com situações espirituais, físicas, emocionais, sociais, que são marcantes mesmo. Agora chegamos em Atos 27, 10 e 11, e vemos que Paulo, naquela ocasião, navegação dificílima, navio parado lá em Bons Portos, Paulo tem uma visão. Certamente, no momento de oração, ou quem sabe enquanto aguardava o que se decidia para seguir ou não a viagem. Veja o versículo 10, dizendo-lhes: senhores, vejo. Como é que ele vê? Ele vê por divina revelação. Quem ainda crê aqui nas visões de Deus? Eu creio. Glória a Deus. Disse-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então ele já fala em visão que haveria danos da carga e do navio. Mas o centurião, diz o texto do versículo 11, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Atos 27, 11, nós encontramos um homem que não cria em visão e prefere a opinião do piloto e a opinião do mestre do navio. E quando nós não ouvimos a voz de Deus, não percebemos nem temos discernimento das revelações do Senhor, nós somos candidatos ao fracasso. Essa é uma verdade. Agora chegamos a Atos 27, 12 a 14, e percebemos 3 fatos que eu julgo muito importantes e compartilho com a igreja do Senhor nesta mensagem. Primeiro, que a voz da maioria não deve substituir a voz do conselho de Deus. Veja o versículo 12. Não sendo o porto próprio para invernar, mas ele estava no porto, não era próprio, mas estava ali parado. A maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Essa questão da opinião, a voz do povo é a voz de Deus, mas a Bíblia não diz isso. A voz de Deus é a voz de Deus, e a voz do povo é a voz do povo. Versículo de número 13. E aqui nós temos um segundo fato que é importante frisar. Um tempo de bonança e prosperidade pode nos levar a conceber ideias preconcebidas, para navegar sem dar crédito à voz de Deus que nos guia. Essas ideias preconcebidas, muitas vezes, são aqueles planos que nós fazemos. Um plano de salvamento que a gente elabora, às vezes, a noite todinha. Faz todo aquele projeto, depois pede a bênção do Senhor e vai em frente e quebra a cara lá em frente. Não vai funcionar. Veja o versículo 13.
soprando brandamente o vento sul, e pensando eles, a ideia preconcebida, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora. Oh, meus irmãos, e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Nós vamos aqui pertinho. Se fosse alguém que já viveu no mar, um marinheiro, não ia conseguir pregar essa mensagem durante o dia todo. Lembro-me que em Atos 27:10, Paulo havia dito que a viagem seria trabalhosa, com dano para a carga e muito prejuízo. Muito prejuízo, trabalhosa e com muito prejuízo, com dano e muito prejuízo, não só para a carga, como também para o navio. Mas ele acrescentou que a vida de todos que estavam naquele navio correriam grande perigo. Mas há um terceiro fato que eu julgo importante frisar. Veja o versículo 14. Na viagem da vida, as tempestades surgem de forma inesperadas. Versículo 14. Entretanto, não muito depois, a Bíblia não diz se foi 2 horas depois, meio-dia depois, na madrugada do outro dia, ela diz que não muito depois. Não acredito que tenha sido mais do que um dia. Não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilão. Euro que significa vento leste, e aquilo no original que fala do vento norte. Um vento que vem do leste, outro que vem do norte. Geralmente, meus irmãos, são assim as tempestades. Algumas visíveis, outras invisíveis, mas elas são inevitáveis, são inesperadas. E elas vêm muitas vezes com fúria cruel, mortal, destruidora. Agora nós chegamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 15 até o de número 26. Segundo o Senhor me fez perceber por sua graça, na simplicidade do evangelho que eu vejo aqui, é como se estivéssemos vendo um noticiário sobre a tempestade, anunciando más notícias e boas notícias. Versículos 15 a 26. Vamos primeiro, às vezes a gente pergunta, pastor, eu tenho 2 notícias, uma ruim e uma boa. O senhor quer ouvir primeiro qual? Isso é a primeira boa. Eu já vou logo me animando. Irmão, tem gente que quer ouvir primeiro a ruim, para depois a boa. Eu vou logo na boa, eu já fico mais fortalecido para ver a ruim. Mas eu vou começar com as más notícias. As más notícias. Então estamos em Atos 27:15. Aí você vai encontrar aqueles homens lutando no meio da tempestade, enfrentando a fúria da tempestade, se vendo impotentes para resistir aos ventos. É o que muitas vezes nós lutamos, enfrentamos e nos sentimos impotentes diante de algumas lutas, de algumas tribulações, de algumas dores e sofrimentos. E é incrível também, porque às vezes em meio à tempestade, alguns têm se entregue ao vendaval. Veja o versículo 15 como está escrito. E sendo o navio arrastado com violência. Um navio carregado, para ser arrastado com violência, precisa de uma força extraordinária do vento. Quando as lutas vêm, meus irmãos, fortes, elas nos arrastam. Sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra, e aí os recursos cessam. As pessoas se sentem impotentes, não há força. E o texto diz, e nos fomos deixando levar. Se entregam ao vendaval. E agora chegamos em Atos 27, 26 e 21, a parte A. Aqui eu posso ver, meus irmãos, como que um diário da tempestade. E no diário vai registrando aqueles acontecimentos negativos, os quais eu passo a enumerar alguns.
Acompanhe comigo. Primeiro, que os esforços e recursos geralmente são insuficientes para enfrentar a tempestade. Muitas vezes, os nossos esforços e os nossos recursos não são suficientes para enfrentar determinados tipos de tempestade. Sabe, meus irmãos? Veja o versículo 16 e 17. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo, com muito esforço, conseguimos recolher o bote. Versículo 17. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. Lucas está narrando o que aconteceu. Ele estava lá no navio, gente. São muitos detalhes. Usaram todos os meios para cingir o navio. E temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Usaram todos os meios para cingir o navio, ou seja, eles usaram os cabos e rodearam todo o navio, para que o navio, se por acaso mais açoitado por ondas mais fortes, ou viesse a colidir em alguma coisa, em algum banco de areia, alguma coisa, uma rocha, não se desintegrasse rapidamente. Não é fácil, mas às vezes é isso mesmo que nós temos que fazer. Cingir os lombos mesmo, com a armadura de Deus, para não se desintegrar diante dos ataques do inimigo. Não é verdade, meus irmãos? Fúria do maligno vem como um verdadeiro vendaval. Acusações, perseguições, calúnia, tanta coisa. Provações. Mas eles tinham ainda um outro receio. Tem um receio que ele desce numa Sirte. E Sirte significa areia movediça. É o que às vezes acontece em muitas tempestades. Quando a pessoa olha, já está afundando na areia movediça. E quanto mais se mexe, mais afunda. Se não tiver alguém para chegar, estender a mão e ajudar, não tem quem possa fazer coisa alguma. E certamente naquela costa, os marinheiros experientes já sabiam. E Lucas narra isso com muita propriedade. E diz o texto: arriaram os aparelhos. E este é um dos momentos mais cruciais e terríveis no meio de uma tempestade. Falando cearense, é quando a gente arreia. Ou seja, quando você esmorece. Arriar os aparelhos. Ou seja, eu não tenho mais como navegar. Recolhe aí os remos, levanta o leme e para tudo. Não, fulano arriou. Eu me lembro da minha época, meu Deus, de juventude, vendo alguns burros carregando pão, aonde hoje é o grande Bom Jardim, Tatumudé, Taquaraculá, não tinha nada, só eram as veredas. Mas quando um daqueles animais ele resolvia arriar para levantar, era um negócio complicado. Mas tinha coisa mais grave ainda. É quando eles observam que não tinha mais o que fazer, aí deixam ir, deixam se levar pelas ondas e ficam à deriva. E o texto vai dizer que eles ficaram 2 semanas à deriva, sem saber para onde iam. Parece que quando a gente observa isso e faz uma aplicação na nossa vida espiritual em meio às tempestades da vida, em algum momento você olha assim, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Aonde é que isso vai dar? O que foi que eu fiz? E quando você observa, você nem se dá conta, mas você está à deriva. E uma das coisas mais lindas que o Evangelho faz na nossa vida é nos dar uma consciência plena de quem nós somos, o que nós estamos fazendo e para onde estamos indo. E quando você não tem isso, saiba, você não está vivendo o Evangelho como deveria viver. Pode parecer duro dizer isso, mas isso é o Evangelho. Mas ainda há um outro acontecimento que eu numero, nos versículos 18 a 20. Não se preocupe, são 44 versículos, nós estamos chegando lá.
Às vezes, a igreja pode repetir comigo, às vezes, mas saiu baixinho. A gente está falando de tempestade, a gente tem que falar até baixo, para ter medo da tempestade, até na mensagem. Mas fale mais alto, com muita alegria, meus irmãos. Vamos dizer assim: às vezes é preciso uma tempestade para aliviarmos o barco da nossa vida de alguns fardos e nos entregarmos totalmente nas mãos daquele que pode nos guiar e livrar. E dê um glória a Deus por esta verdade linda do Evangelho. Pastor, onde é que está isso que o senhor está dizendo? Está aqui o versículo 18 a 20 do capítulo 27 de Atos. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviava o navio, que não alivia de uma vez não, é devagarinho. Deus sabe o que é que faz. Às vezes a tempestade passa rápido, às vezes passa mais lentamente, esperando que você vá aliviando essas cargas de ignorância, de arrogância, de incredulidade, prepotência. Você já entendeu, né, o que eu estou dizendo? Tem umas cargas que precisa aliviar. Ciúme, inveja, aquelas coisas velhas da carne, misturado com lascívia, licenciosidade. No dia seguinte já aliviava o navio. Eu espero que depois dessa mensagem alguém já saia daqui aliviando o navio. Eu não estou falando para descrente, estou falando para a igreja do Senhor Jesus, para mim também. E ao terceiro dia, veja só, no dia seguinte já estava aliviando. Agora já era o terceiro dia. Nós mesmos, Paulo agora está falando, Lucas está dizendo, eu estava lá. Nós mesmos, eu, Aristarco, Paulo, nós mesmos, e aqueles homens, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Para Deus a coisa está começando a melhorar, e para quem está na tempestade, o negócio está ficando pior ainda. Que existe coisas, irmãos e irmãs, que nós carregamos na embarcação da nossa vida, que somente nós podemos, com as nossas próprias mãos, colocar no mar. Ninguém coloca. Naquele mar do esquecimento que Deus fala, você precisa tirar. Você precisa abrir aquela gaveta. Você precisa parar de acessar. Você precisa parar de consultar. Precisa parar de praticar. É você que tem que fazer isso. E quando fala aqui das suas próprias mãos, fala da sua atitude, da sua iniciativa, da sua decisão. Então, às vezes, irmãos, até a armação do navio, veja o que diz o texto. Essa armação aqui fala desde o mastro principal, né, meus irmãos? Onde fica ali aquela vela grande, que eu creio que estava abaixado naquela hora. Mas a armação, o aparelhamento do navio, que se envolve muitas coisas. Eu poderia ter feito uma pesquisa bem grande, mas nós não teríamos tempo para ir até o final dessa mensagem. Agora acompanhe comigo o versículo de número 20, porque às vezes os nossos planos não funcionam exatamente como nós planejamos, e em vez de melhorar a situação no meio da tempestade, faz piorar. Às vezes a gente faz tudo o que pode fazer e a tempestade continua. Não, já fiz tudo que podia e a coisa continua do mesmo jeito. Mas saiba que o Senhor está com você no meio dessa tempestade. Eu creio que a gente pode alegrar o coração de quem está ao nosso lado, dizendo assim: o Senhor é contigo no meio dessa tempestade. Não, pastor, eu não tenho tempestade, então não é dessa terra, tem alguma coisa. Sempre tem uma tempestade. Às vezes é só um soprinho, mas ainda é uma tempestade. Agora veja o que diz o versículo 20. E não aparecendo, havia já alguns dias, também não sabemos quantos dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade. Você pergunta, mas não já estava no meio da tempestade? Mas irmão, que já está ruim, pode piorar. Quando você está no meio da tempestade, caindo sobre nós uma grande tempestade,
dissipou-se, quem está dizendo isso é Lucas, dissipou-se, afinal, quer dizer, dissipou-se, finalmente não tinha mais jeito, toda a esperança de salvamento. O que o apóstolo está dizendo é que sem sol e sem estrelas, era impossível determinar a direção, porque não tinha, gente, bússola naquela época, era o sol e as estrelas, mas nem via o sol por causa da tempestade, e nem via as estrelas. É por isso que o Senhor, nosso Deus, que está no barco conosco, e a gente pode navegar sem sol e sem estrela, certo que Ele vai nos dirigir, vai nos guiar pela fé. Quem pode agradecer a Deus por isso, meus irmãos? Ele nos guia sem sol, sem estrelas, sem bússola, sem WhatsApp, sem internet, sem satélite, Ele nos guia. Glória a Deus. Permita-me um conselho, não se assuste se no meio de uma tempestade, o que está ruim se tornar péssimo, o que não está bom ficar muito ruim mesmo, pior ainda. Veja Atos 27 e 20, o texto diz: caindo uma grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Aqueles homens estavam já no meio de uma tempestade, mas o furor da tempestade que se abatia naquele momento aumentou de uma maneira tal, sobremaneira, meus irmãos, que ela caiu ali uma grande tempestade sobre uma tempestade que já estava em andamento. Já tinha uma tempestade em andamento, foi assim que eu percebi. Mas ali caiu uma grande tempestade. Eles já estavam no meio da tempestade, nem tinha sol, e nem tinha estrela, e nem tinham direção. E eu acredito que a chuva deve ter aumentado, raios, trovões, relâmpagos. O mar elevou as suas ondas, e é nessa hora em que parece que a esperança de salvamento se vai. Afinal, toda esperança se vai. Mas quando a gente crê no Senhor, ainda há esperança, glória a Deus. É aquela hora, irmãos, tão difícil que o sentimento de insuficiência nos cerca, parece que a nossa esperança de salvamento mesmo se dissipa, e é nessa hora que muita gente se perde mesmo. No meio da tempestade, você observa no texto, que a luta era tão grande, que você não tem vontade nem de comer nada. Está no texto, veja o versículo 21, a parte A. Havendo todos estado muito tempo sem comer. E agora chegamos em Atos 27, ainda, versículos 21b a 26, porém, do 15 até o 26, você observou e nós acompanhamos aqui o noticiário da tempestade, apresentando as más notícias. Agora eu quero apresentar o noticiário, a pauta do noticiário, das boas notícias durante a tempestade. Agora já ouvi até glória a Deus mais alto. Vamos à pauta. Irmãos, a gente pensa assim a palavra, eu acredito que fica tão simples de entender. Primeira pauta do noticiário aqui da boa notícia no meio da tempestade. Se você não ouviu a voz de Deus antes da tempestade, você falhou de alguma forma. Se você não ouviu a voz de Deus antes da tempestade, você falhou de alguma forma. A gente fala, meus irmãos, de algumas experiências que já passou. De que se queixa o homem? Queixe-se de suas próprias transgressões. Eu acredito que 90% das tribulações, das nossas lutas e tempestades, somos nós mesmos que criamos. Talvez eu tenha exagerado no percentual. Veja o versículo 21, a parte B. Paulo, pondo-se em pé, e você já se pôs em pé no meio de uma tempestade?
porque tem gente que quer morrer. Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse: senhores. Paulo não perdia tempo não. Na verdade, era preciso terem me ouvido. Se ele fosse cearense, ele tinha dito: eu não disse? Bem que eu disse. Vocês não quiserem me ouvir. Às vezes o papai disse para o filho, né? A mãe disse para a filha: eu não disse, meu filho. Você não me obedeceu, você não ouviu o meu conselho. Paulo diz assim: senhores, na verdade era preciso ter me ouvido lá quando o navio estava em bom porto, terem me atendido, e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Já estava acontecendo danos e perdas, danos no navio, os aparelhos tinham sido lançados, a carga estava sendo aliviada. Geralmente Deus avisa os seus servos a chegada das tempestades. Amós 3, 7, 8, né, vai falar que o Senhor não faz nada sem antes avisar, né? Quando Deus permite a tempestade, Ele sempre avisa ao seu servo. Eu acredito, irmãos, que numa tempestade é preciso que alguém ouse a crer em Deus. Só teve um glória a Deus, porque não é fácil crer nele no meio da tempestade. Os discípulos tinham Jesus dentro do barco e foi preciso acordá-lo, e o Senhor disse: homens de pequena fé. Tinham visto Jesus fazer maravilhas, como na última mensagem que nós pregamos aqui, mas eles tinham dificuldade de crer que Ele mesmo que estava ali, Ele ia acalmar aquela tempestade. Numa tempestade é preciso alguém que ouse crer em Deus. Mas há uma segunda pauta que o Senhor trouxe ao meu coração no versículo 22. A igreja pode repetir comigo? 1, 2, 3. Quando a voz profética ecoa no meio da tempestade, promove ânimo e encorajamento na hora da crise. Deixa eu ler somente o versículo 22. Mas já agora, Paulo está dizendo: vos aconselho bom ânimo. Olha a voz profética: porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Então ele já declarou: ninguém vai morrer, agora o navio vai. Sim, mas como é que a gente não vai morrer se o navio vai se perder? E você precisa entender o que Deus está falando, você só precisa crer. Pastor, eu queria entender como é que ele vai fazer. Nunca se preocupe com isso. Se ele já falou que vai fazer, pode descansar. O método que ele vai usar é ele que vai usar. Então tem coisa que só Deus pode fazer. Quem é que podia entender que eles iam se salvar e o navio ia quebrar? Sim, mas como é que a gente vai chegar em algum canto sem navio? Você crê que vai chegar? Só crê que vai chegar porque o Senhor está dizendo que você vai chegar. Aí observe comigo os versículos 27, 23 a 35 agora. A terceira pauta desse noticiário aqui da boa notícia. Vamos dizer todos juntos? Quem não ouviu a voz de Deus antes da tempestade, terá a oportunidade de ouvi-la. Dê uma glória a Deus por esta palavra do Espírito Santo. Quem não ouviu antes e foi, o Senhor não vai te abandonar, nem deixar você só na tempestade. Ele vai falar com você agora durante a tempestade. Veja o versículo 23 ao 25. Porque esta mesma noite, isso Paulo de pé, irmãos, ele já tinha feito uma exortação, profetizando, e ele continua a palavra. Porque esta mesma noite um anjo de Deus. Mas como assim, aquele homem na tempestade, o anjo do Senhor visita ele? Tempestade é ocasião para os anjos de Deus trabalharem. De quem eu sou, isso é certeza, convicção, comunhão com Deus, consagração pessoal, né?
O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Porque os anjos do Senhor são espíritos ministradores a nosso favor, não é assim que diz Hebreus capítulo 1, meus irmãos? São como anjos, são como labareda de fogo. Oh, glória a Deus. Dizendo, aí o anjo do Senhor disse assim: Paulo, não temas. Imagine Paulo narrando isso para 276 homens, se tremendo de medo e de frio. Não temas. Ele disse: não, então o anjo do Senhor, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo e disse o seguinte: Paulo, disse para Paulo, e Paulo estava dizendo para os 275 passageiros daquele navio: não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Olhe que a boa notícia, Paulo não tinha nem pregado ainda direito, só umas três pequenas mensagens, já estava ganhando 275 pessoas, tirando Lucas e Aristarco, que já conhecia o Senhor. Então tinha 273 novos convertidos já naquele barco, praticamente convertido. Ele ia terminar a conversão só depois do ato final. E diz o texto: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Quem confia no Senhor, que acontecerá do modo como Ele tem dito na sua palavra, seu propósito para a nossa vida. Nós cremos nisso, meus irmãos. Paulo se levanta no meio da tempestade e dá aquela boa notícia àqueles 275 passageiros naquele navio. Meus irmãos, eu preciso ir um pouco mais rápido. E ele afirma que Deus havia dado, disse para eles: Deus entregou vocês todos, quantos estão aqui nesse navio, entregou a mim. Inclusive o centurião, o mestre do navio, o piloto, quem estava no comando agora era um homem de Deus. Quem estava no comando do navio era Paulo, meus irmãos. E ele fala aqui nesse texto sobre o Deus que ele adora, o Deus que ele serve. Fala também que tinha uma missão, que era chegar lá em Roma. Ele disse: não, tem uma missão para me fazer. Eu tenho que chegar lá para levar a boa notícia lá em Roma, lá na Itália. Então, quem disse que eu vou ficar aqui pelo caminho? Que essa tempestade vai me matar? Então, eu quero dizer a vocês, fiquem tranquilos que eu já conversei com o Senhor e não vai morrer ninguém. Ele disse assim: não, eu escapando o resto. Não, a boa notícia não faz assim não. A boa notícia se escapa, se preocupa com o resto, se preocupa com os presos, com os que já estão condenados. Se preocupa, meus irmãos, se preocupa com todos. Oh, glória a Deus. Havia um propósito de Deus naquela tempestade. Veja o versículo de número 26. Porém era necessário que vamos dar numa ilha. Paulo disse: olha, antes de chegar lá, nós vamos chegar numa ilha. Meus irmãos, é muita intimidade com Deus. Chegamos agora em Atos 27 a 44, se encaminhando para o final da mensagem. E a gente vai constatar aqui, e eu só faço praticamente ler, que numa tempestade, mesmo quem tem promessa de livramento tem que orar e lutar para vencer. Eu não coloquei na tela, que seria o quarto assunto da pauta, né? Mas repita comigo essas palavras após mim, diga assim: numa tempestade, está abaixo, numa tempestade, mesmo quem tem promessa de livramento tem que orar e lutar para vencer. Agora observe, versículo 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro. Ah, meu irmão, tempestade bate de um lado do outro, você fica todo moído, mais quebrado do que arroz de terceira, como diz o cearense. De um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite. Essa é a hora mais cruel da tempestade, quando chega a noite. Pressentir os marinheiros, é a hora dos pressentimentos.
inclusive ruins. Pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fossem atirados contra lugares rochosos, era só um pressentimento, lançaram da popa 4 âncoras. E aí o que é que diz o texto? E orar, como é? Os irmãos podem ler mais alto? E oravam para que rompesse. O povo já estava tudo convertido, irmão. A boa notícia do Evangelho. Paulo nem fez o discipulado, o caminho do discipulado, já tinha gente orando. Porque, meu irmão, tem gente que só começa a orar na tempestade, meus irmãos. Estava orando para que amanhecesse o dia. Procurando os marinheiros fugir da... Veja só. Procurando os marinheiros fugir do navio, porque tem gente que na tempestade quer fugir. E tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar a âncora da popa, que tinha gente ali se preparando e com a armação toda especial para escapar. Geralmente quem foge da tempestade enfrenta, ou melhor, apresenta inúmeros pretextos e justificativas. Veja o que disse agora Paulo ao centurião no versículo 31, Atos 27 e 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes, estava falando dos presos especialmente, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Quem não permanece a bordo, dificilmente se salva. Paulo estava no comando, mas Deus mesmo havia dito no versículo 24, que ninguém ia se perder, somente a carga e o navio. Então os soldados, veja o que diz o texto, capítulo 27, versículo 32 e seguintes. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. E aí começa a questão da confiança. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje, olha o tamanho dessa tempestade, é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer nada tendo provado. Na tempestade a gente tem que seguir as orientações que Deus vai dando, meus irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. A profecia começa a aumentar, meus irmãos. As promessas começam a aumentar, porque no meio da tempestade as promessas começam a fluir. Ele diz: ninguém vai se perder. Não, quer dizer que vocês vão se salvar, mas nem um fio de cabelo vai cair. Pastor, o senhor acredita nisso? Não, eu acredito muito mais do que isso. Versículo 35. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus. Aqueles homens nunca tinham orado daquela maneira, a maioria. Na presença de todos, e depois de partir, começou a comer. Todos cobraram o ânimo e se puseram também a comer. Deixa eu fazer o resto da leitura rápido, para irmos à conclusão. Estávamos no navio, e aí Lucas está narrando, 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. Era o que tinha de mais precioso, foi o último que... Às vezes aquelas coisas queridas, lá no fundo do baú, do coração, ninguém toca, só quem tem a chave sou eu, mas tem que ir para o mar. Refeitos com a comida, lançaram o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram a enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar.
largando também as amarras do leme. Aqui já é confiança, solta o cabo da nau, né? Toma os remos nas mãos, o remo é com a gente, o cabo da nau, o leme é com o Senhor. No caso aqui, nem largou foi tudo, o Senhor estava com os remos e com o leme, não tinha mais nem remo para quebrar, meus irmãos, não tinha como remar nada ali. E diz a palavra do Senhor: e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia, dando porém no lugar onde duas correntes se encontravam. Meu Deus, quem é marinheiro aqui ou trabalha no mar sabe o que é, onde duas correntes se encontram, geralmente tem um, né, que a gente chama de funil para quebrar tudo, puxar você. Levantando âncoras, dando no lugar onde havia duas correntes, se encontraram e encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Irmãos, me perdoe não falar, distinguir popa de proa, porque não é aula sobre navegação, mas você pode pesquisar mais ainda essa mensagem. O parecer dos soldados, só bastou ver uma enseada que estava chegando ali, aí o soldado já tinha um parecer. Durante a tempestade não tinha parecer, ninguém falou, mas agora já tinha um parecer. Era que matasse os presos, para que nenhum deles andando fugisse, nadando fugisse. É claro que o centurião e todos que eram encarregados de levar aqueles presos, se não chegassem com eles ao destino, eles pagavam com a vida geralmente. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Em uma tempestade, a igreja diz assim comigo: em uma tempestade, quem sabe nadar, escapa primeiro. E os que não sabem, pastor, escapa também, nem que seja numa tauba, nem que seja num pedaço do navio, mas escapa, porque Deus disse que vai escapar. Então, meu irmão, levante sua mão e agradeça a Deus, porque você vai escapar, nem que seja numa tábua, nem que seja num pedaço do navio, nem que seja nadando, mas você vai escapar. Alegre quem está ao seu lado e diga assim: nós vamos escapar, em nome de Jesus. O versículo 44 diz: quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábua e outros em destroço do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Meus irmãos, vamos ficar em pé, porque nós já estamos aqui no final desta mensagem. Enquanto os músicos chegam aqui, oh glória a Deus, o Mestre está conosco no meio da tempestade. Em casos, meus irmãos, de intervenção divina, casos de intervenção divina como esta, quantos creem que esse episódio aqui marca uma intervenção poderosa, uma intervenção divina poderosa? E eu quero vos dizer que casos de intervenção divina podem servir de lições objetivas para nós, e não apenas prestar ajuda, ou prestar-nos ajuda na tempestade. O Senhor está conosco na tempestade, seja ela no deserto, seja ela no mar, seja ela na cidade, uma tempestade emocional, física, uma tempestade, seja qual for o seu nome, nas finanças, no trabalho, ministerial, familiar. Aplique esta palavra à circunstância tempestuosa que você está vivendo hoje. Irmão, sabe o que é o mais lindo? É a mensagem que eu iria começar a pregar agora, porque para mim, eu só fiz a introdução, pastor Zé, para dizer que a boa notícia chegou na ilha de Malta. Aí entra o capítulo 28. Aquela tempestade tinha um propósito. Versículo 1 a 10. Eles desembarcam, foram recebidos pelos bárbaros. Bárbaros aqui não é porque eram pessoas violentas, não, porque
eram pessoas que não falavam grego. Fizeram uma fogueira gigante para passar o frio. Ninguém morreu. Todos estavam se aquecendo. Paulo chegou ali com os gravetos. Uma víbora pegou Paulo, ficou assim pendurada na mão de Paulo. Aí todos, olha, esse homem escapou, mas a justiça dos deuses aí, isso era muito ligado à mitologia. Vamos só esperar ele morrer. E Paulo pegou a víbora, fez só um churrasco, botou lá no fogo. Todo mundo esperando. Quando viram que Paulo não morria, porque era uma víbora venenosa, todo mundo ficou impressionado. E aí Paulo aproveitou para pregar. E de repente já estava lá na casa do Públio. O homem estava com febre e com a gastroenterite muito grande, para não dizer outra coisa, mas a Bíblia diz a outra coisa. O homem estava morrendo. Paulo orou por ele, o homem foi curado. E de repente a ilha todinha começaram a trazer os enfermos, os doentes, e todos eram curados. Você imagine a boa notícia se espalhando. E diz a palavra que eles ficaram ali alguns dias, e quando foi na hora de sair, foram feitas honrarias e tantas coisas, e trouxeram toda a provisão que eles precisavam para seguir a viagem. Eu acredito que os presos que estavam ali, que nadaram e escaparam, depois que ouviram a mensagem, não escapou nenhum para ficar na ilha. Todos voltaram. Não tem aquela liberação do governo, né? O preso sai e vai para casa, né? É o indulto, né? Todos tinham escapado, mas ninguém quis ficar na ilha. Deus me guarde, eu agora sou crente, seja o que quiser, eu vou seguir viagem. Preso que nunca tinha sido honrado, sentado na mesa, comendo, bebendo. Diz o texto do capítulo 28, versículos 9 e 10, que depois de muitas honrarias, todos foram abastecidos para a viagem. Até o navio chegou na ilha. E eu acredito que isso já era bem dezembro, porque o tempo já estava bom. Como é bom saber, meus irmãos, que o Evangelho e a missão com a cidade, com as nações, continua mais vivo do que nunca. Quem pode dizer amém? Amém. Passei poucos minutos da hora, vamos terminar cantando. Se alguém quer aceitar a Cristo como Salvador, vem aqui. Se alguém está no meio da tempestade, que já não tem mais força, já perdeu toda esperança de salvamento, veio no lugar certo. Se você ainda sair daqui com vontade de morrer, é porque você quer, mas você ouviu a orientação de Deus. Os 276 escaparam, e você vai escapar também. Quem crê nisso, irmão, dá um lindo amém para Jesus aí.